Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Everton Henrique Gonçalves Cardoso e conforme eu disse no enunciado da nossa aula, na chamadinha da nossa aula, hoje nós vamos trabalhar noções sobre educação de jovens e adultos, o popular EJA. Talvez alguns de vocês tenham sido um aluno do EJA ou conhecem alguém do EJA e sabem a importância que essa modalidade de ensino possui para a vida de muitas pessoas que não tiveram a escolarização no momento oportuno. No primeiro momento da nossa aula, eu vou abordar algumas questões que, de certo modo, definem o que é a educação para jovens e adultos. Posteriormente, nós vamos falar de algumas questões legais, inclusive, que envolvem o EJA. Vamos falar também sobre questões ligadas a alguns dos grandes autores utilizados, alguns autores precursores do que hoje nós entendemos como EJA. Vamos falar um pouco da importância da alfabetização, mas mais do que isso, do letramento para essas pessoas e, posteriormente, aqui alguns, digamos assim, mandamentos do professor ou do profissional que atua com educação para jovens e adultos, abordando as principais ideias relativas a esse tema. Muito bem, pessoal, nós vamos começar aqui dizendo para vocês que quando nós falamos de EJA, nós estamos falando de uma modalidade de ensino. Isso é muito importante. Quando você vai para a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, você ouve falar nessa questão aqui da modalidade de ensino, né? Existem diferentes modalidades, o EJA é uma delas, que no caso é aplicado na educação básica. Esse é um ponto fundamental. Quando nós trabalhamos a ideia de educação básica, ela vai para o ensino infantil, passa pelo fundamental e chega no ensino médio. No caso, na educação básica, nós temos a aplicação tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Esse é um ponto importante para vocês observarem. Que pega quem? Embora a educação seja chamada de EJA, educação para jovens e adultos, ela também não exclui os idosos. Esse é um ponto importante. Idosos são público em potencial para as atividades do EJA. Portanto, jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à idade escolar, né, a educação, na verdade, em idade escolar adequada. Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa de 30 anos fazendo o ensino fundamental junto a uma molecadinha de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Talvez não daria muito certo isso acontecer, não é verdade? Ou mesmo, por exemplo, uma pessoa de 40, 50 anos cursando o ensino médio juntamente a um público de 15, 16, 17 anos, mais ou menos. Por isso que você tem esse momento, que é uma educação um pouco mais acelerada, com disciplinas, obviamente, com avaliação, mas que vão fazer com que essa pessoa consiga lograr êxito no seu processo de escolarização, permitindo N coisas. A gente costuma dizer que um dos objetivos é que essas pessoas consigam retomar o estudo, né? Porque nós sabemos que existem diferentes motivos que fizeram com que uma pessoa não participasse da educação no momento oportuno. Vamos imaginar que essa pessoa pode ter evadido por ter se envolvido em alguma atividade ilícita, essa pessoa pode ter evadido por ter que trabalhar no momento em que ela estava estudando, essa pessoa pode ter evadido porque não existiam escolas, por exemplo, próximas à sua residência, ou porque à época o ensino não era tão estimulado assim na circunstância da sua vida, ou porque talvez uma moça teve uma gravidez na adolescência e por conta disso acabou largando, ou foi interrompida por conta de uma doença muito grave, esse estudo. Quer dizer, existem diferentes situações, circunstâncias, e nós não estamos aqui para julgar esses motivos. O importante é que, mesmo a pessoa que não teve acesso à educação na escola, né, em idade apropriada, ela tem esse direito, por N razões que nós vamos comentar aqui. E, obviamente, o processo é um pouco acelerado para que essa pessoa possa concluir em mais tempo. A pessoa dificilmente conseguiria dedicar um período na sua totalidade por 4 anos seguidos, por exemplo, ou em alguns casos por 9 anos seguidos para concluir o ensino fundamental, ou, por exemplo, 3 anos seguidos completos para concluir o ensino médio. Então esse tempo é um tempo acelerado e busca objetivamente o quê? Qualificação dessa pessoa. Qualificação, inclusive, para que ela consiga melhores oportunidades de trabalho. Por exemplo, prestar um concurso que exija nível fundamental, ou que exija nível médio, ou mesmo para que essa pessoa possa ter a escolaridade para entrar no nível superior, são alguns dos objetivos da educação para jovens e adultos. E, além disso, a prática da cidadania. Você
pessoa, mesmo que em idade avançada, consiga aprender a ler e escrever, certo? É um processo de inclusão gigantesco a essa pessoa, não depender de outra, por exemplo, para ler um manual básico, para ler um documento, para conseguir observar um preço no supermercado, para conseguir observar uma placa de ônibus, para conseguir compreender uma sinalização. Quer dizer, é um processo de emancipação gigantesco, de valorização do indivíduo gigantesco. Vamos lembrar aqui que o ensino na educação de jovens e adultos pode acontecer tanto em modalidades presenciais, né, em modelos presenciais, como também em educação à distância, o popular EAD, considerando muitas vezes que as pessoas que não têm essa idade simétricazinha, a idade que ela deveria ter na escola, talvez ela não tenha tanto tempo e tanta disponibilidade, por isso a flexibilidade do EAD se torna importante para ela. E existem algumas regras básicas, né? O ensino fundamental, que é aquele que pode repor a pessoa os ensinamentos e a formação de 1º ao 9º ano, ele vai ser oferecido para pessoas que tenham 15 anos ou mais. Se ela tiver menos que isso, ela precisa participar do ensino fundamental regular, aquele que não é na modalidade EJA, tá joia? E para o ensino médio, a pessoa, para poder cursar o 1º ano, o 2º ano e o 3º ano do ensino médio, permitindo a ela ingresso posterior no nível superior, ela tem que ser maior de 18 anos. Esse é um detalhe importante que os concursos gostam bastante de cobrar. Portanto, 15 anos ou mais para entrar em um EJA de ensino fundamental, mais de 18 anos para entrar num EJA de ensino médio. Tem amparo legal para que isso aconteça? Tem. Eu gostaria de comentar com vocês, inclusive, um item da própria Constituição da República Federativa do Brasil, lá do ano de 1988. Em 2018, recente agora, completou 30 anos da nossa Carta Magna, perdão. E lá no artigo 208 da Constituição, diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Tá aqui na nossa Constituição, galera. É um direito do cidadão ter acesso ao ensino fundamental, sendo assegurado inclusive a oferta, diga-se de passagem, gratuita, portanto oferecida pelo poder público para todos aqueles que não a tiveram em acesso na idade própria. Esse é um detalhe importante. Muito bem, falando um pouco dos aspectos educacionais e filosóficos da educação para jovens e adultos, é muito possível que caia no seu concurso alguma questão sobre Paulo Freire, porque ele é reconhecido no Brasil e fora do Brasil também como uma figura muito importante nessa questão da alfabetização de jovens e adultos. E provavelmente alguma questão de Paulo Freire que cai no seu concurso vai ao encontro desse tema que eu vou dizer aqui para vocês, ó, que é a aproximação que esse autor fez do estudo à realidade do estudante. Que eu quero dizer para vocês? Ele criticava inclusive algumas cartilhas tradicionais que diziam o seguinte: B mais A dá Bá, B mais A mais E dá Bé. Por que ele criticava isso? Ele dizia que na verdade o ensino deveria abordar a realidade do aluno. Você imagina você pegar uma comunidade rural, por exemplo, de pessoas que não foram alfabetizadas na idade oportuna, com uma faixa etária média aí de 40 a 50 anos de idade. Será que aquelas cartilhas tradicionais iriam ser adequadas para alfabetizar essas pessoas? Ou, na verdade, seria mais importante você usar frases do cotidiano, do espaço vivido, das experiências dessas pessoas? Por isso que acontecia um diagnóstico, um levantamento dessa realidade e, a partir disso, oferecer alguma coisa que seja parecido com a realidade dessas pessoas. Você traz sentido, você traz significado à educação e muita gente logrou êxito com os métodos Paulo Freire e usam, inclusive até hoje, em várias partes do mundo, o método Paulo Freire para educação de jovens e adultos. Um outro ponto importante é que a educação para jovens e adultos, muitas vezes, ela tem que cumprir o papel fundamental de alfabetizar o indivíduo. Um indivíduo com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, 80 anos, às vezes, é objeto do EJA e ele precisa ser minimamente alfabetizado. E nós costumamos dizer, portanto, que aprender a ler e a escrever significa uma tecnologia, que é a tecnologia de decodificar e tornar a escrita uma coisa própria. Quer dizer, o indivíduo passar a dominar as letras, os números e, a partir disso, conseguir dar sentido a todas essas coisas. A gente costuma dizer que existe uma coisa que vem depois, né, dessa alfabetização, porque muitos indivíduos que foram pura e simplesmente alfabetizados não se tornam letrados. Traduzindo,
O alfabetizado é aquele que conhece as letras, conhece as palavras. O indivíduo que é letrado, ou seja, que vive em estado de estado de letramento, ele usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita e responde adequadamente às demandas sociais da escrita. Por isso que é muito importante você evoluir nesse processo, em que pese, obviamente, o ler e escrever básico ser fundamental, mais importante que isso é o letramento, que é quando você começa a colocar tudo isso em prática, quando você começa a atender às demandas sociais da escrita, se tornando assim uma pessoa efetivamente autônoma. Olha que importante é isso para a vida de uma pessoa, tá joia? E para que a gente possa encerrar essa aula de EJA abordando as questões fundamentais aqui, existe um material postado no portal Gestão Escolar, que ele traz os 5 mandamentos fundamentais do professor de educação para jovens e adultos. No caso, como eu disse a vocês, também para idosos. Seria a questão de considerar as trajetórias dos educandos, respeitar o tempo de cada um, faixas etárias com especificidades diferentes, diversidade como regra e motivar sempre, desistindo jamais. Vamos trabalhar cada uma dessas ideias rapidamente para vocês aqui. Como, por exemplo, considerar a trajetória dos educandos. Você olha para uma determinada sala, uma sala extremamente muito heterogênea, você precisa entender o porquê que aquele indivíduo às vezes chegou aos 30 anos de idade sem saber ler e escrever, ou lê e escreve vagamente e obviamente está muito longe do letramento ainda, domina pouco conhecimentos científicos, alguma coisa do tipo. Considerar a trajetória desse educando é muito importante. Por que esse educando está ali? Porque ele foi privado de liberdade em um determinado momento da vida, porque ele trabalhou por muito tempo, porque ele foi vítima de agressão, porque ele é portador de uma necessidade especial. Enfim, considerar isso é fundamental, porque você vai conseguir, conforme diz a Constituição, tratar os desigualmente os desiguais. Você vai tentar promover algum tipo de justiça para esse indivíduo. Você vai tentar, de certo modo, adequar algumas questões, algumas metodologias, alguns procedimentos, alguns exercícios à realidade daquela pessoa. Isso é extremamente importante. Outro ponto fundamental é respeitar o tempo de cada um. Um professor de EJA é diferente de um professor de cursinho pré-vestibular, por exemplo, em que os alunos perguntam pouco, quando perguntam é para avançar alguma coisa e ele abre a boca no começo da aula, só para de falar no final da aula e às vezes tem em 50 minutos, né, um período para passar vários séculos de história ou várias regras de matemática ou várias normas do português. No caso do professor de educação para jovens e adultos, ele tem que respeitar o tempo de cada um. Alguns vão demorar muito tempo para aprender uma coisa, outros vão aprender um pouco mais rápido, inclusive porque aí vem o terceiro mandamento, você tem faixas etárias com especificidades muito diferentes, né? Você imagine, como é que seria ensinar alguma coisa para um jovem de 18 anos no EJA? Às vezes ele vai estar convivendo ali na mesma sala com uma pessoa de 70 anos. São ritmos muito diferentes. Você tem alguns nativos digitais dentro dessa sala, ao passo que você tem pessoas que só viram um computador, nunca mexeram nele, sequer têm um celular. Então, às vezes, as faixas etárias, grosso modo, na maioria das vezes, trazem especificidades muito diferentes que precisam ser observadas no planejamento das aulas. Um outro ponto, que é o item 4, é esse. Aqui a diversidade não é uma exceção, a diversidade é uma regra. No ensino médio regular, vamos imaginar o seguinte, a diversidade ela é mais uma exceção, né? Uma pessoa com uma idade muito diferente, alguma coisa do tipo. Aqui não, aqui a diversidade é a regra. Na maior parte das vezes você vai ver uma sala muito heterogênea. Mulheres e homens de idades diferentes, de zonas urbanas e de zonas rurais, com diferentes ofícios, com diferentes experiências, ou habitando o mesmo espaço. Então, a diversidade, no caso aqui, geralmente é uma regra e você precisa estar preparado, você que pretende ser um educador nessa área, um gestor nessa área, a lidar com essa diversidade. E vamos lembrar aqui que um professor de EJA, antes de mais nada, é um grande motivador. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente, por alguma razão, já não fez, né? Provavelmente não, com certeza, né? Por alguma razão ela já não fez o ensino fundamental e médio na idade adequada. Talvez porque ela desistiu, talvez porque ela foi levada a desistir, talvez porque foi uma questão voluntária, talvez porque foi uma questão involuntária, mas ela provavelmente nessa nova tentativa também terá uma série de obstáculos, empecilhos, realidades que façam ela querer sair correndo ou necessitar sair correndo dessa escola.
O professor de EJA, portanto, ele é um grande motivador, um grande estimulador para que essas pessoas não desistam novamente ou não sejam levadas a desistir novamente. Beleza, pessoal? Bom, passamos, portanto, para vocês por uma definição de EJA, em que casos eles se aplicam no Brasil, quais são algumas das características fundamentais, alguns amparos legais, algumas questões metodológicas e, por último, algumas dicas ou verdadeiros mandamentos para aqueles que pretendem trabalhar com essa modalidade de ensino. Muito importante para você que está estudando, fazer a leitura desse material, entrar também no nosso painel de tutoria, mandar sua dúvida lá, seja aquela dúvida que você conseguiu observar na sua videoaula ou mesmo na leitura do material escrito. Caminha lá para o painel de tutoria, críticas, sugestões, elogios, nós temos uma equipe maravilhosa para responder o seu comentário, tá joia? E no mais, eu desejo de coração que você tenha muito sucesso nesses objetivos que você vem pretendendo, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!